O Estação Saúde de hoje vai falar sobre ansiedade. E a nossa convidada é a psicóloga, doutora Roberta Pedrino. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Vamos falar, para começar, vamos falar já do problema na infância. Como a ansiedade interfere na vida de uma criança? Bom, Thelma, eu acredito que o importante é a gente colocar aqui, na infância, a ansiedade ela existe, né? Porque no mundo da criança é o imaginário, né? E esse imaginário existe um medo, e esse medo provoca ansiedade, né? O que vai diferenciar uma ansiedade normal, que está relacionado à fase da criança, de uma patológica, é a duração dessa ansiedade, né? Uma patológica é uma duração longa, da qual a criança muda o comportamento dela, né? A interação dela, tanto na escola, quanto em casa e no ambiente onde ela está. E muitas vezes ela até evita esses ambientes, né? Então, assim, a criança, no pensamento dela, com a ansiedade, o que ela sente é que o mundo externo é perigoso e que ela não vai conseguir enfrentar esse perigo, né? Nisso gera um comportamento dela ficar recuada, né? Então, ela evita estar na escola. Muitas têm o problema da criança deixar de frequentar a escola por isso. Então, olha, veja bem, então esse é um sinal já, né, Roberto, que a mãe tem que prestar atenção. Né? As dores, né? Ai, mãe, estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, chega até ter realmente dores, precisar ir ao banheiro, ânsia de vômito. Então é o que diferencia daquela ansiedade normal. Sim. De, por exemplo, mudou de escola, a criança vai ficar ansiosa. Sim, sim. Como a ansiedade de separação, que é vivida pelo bebê com 9 meses. Nossa. Né? Com 9 meses ele percebe que a mãe, quando está longe, não significa que ela foi embora. Ele vai aprendendo a lidar. Então a gente vê que é uma ansiedade da qual é sadia, é para o crescimento. Né? Olha, e muito importante, o que acontece? A ansiedade, se ela não for tratada desde pequena, ela é uma porta, né, Roberta? Para as outras doenças. O que pode acontecer? Bom, a ansiedade, quando não tratada de criança, ela pode gerar uma depressão, né? Um toque, né? A questão dos vícios. Das drogas, bebida. As bebidas, exatamente. Então, quais os sinais, mamãe, fique bem atenta agora, quais os sinais de uma criança que está sofrendo, ela já partiu o quê? Para a doença, é um TA, né? É um transtorno de ansiedade. Então, vamos ver quais são os sinais. Um dos sinais que a gente pode perceber na criança é o roer unha. Porque as pessoas acreditam que o roer unha se torna um hábito, mas isso é o início de uma ansiedade. Né? Então, o que seria importante a mãe perceber a partir do momento que a criança começa esse ato de roer unha? Conversar, tentar perceber se ela não está sobrecarregada de atividades, se está existindo uma situação na escola ou em outros locais do quais ela frequenta que está provocando essa ansiedade, né? Estar atento ao comportamento da criança que passa a chorar demais, ou que se fica muito agressiva, é indício de ansiedade. Olha. Né? E o sono, né? Então a criança pode ou dormir demais ou perder o sono. Né? Ela se torna acorda várias vezes. Várias vezes. Ela passa a se tornar dependente da família. Então ela passa a não querer ir em alguns lugares, ou se ela vai, ela pede para que os pais façam a ação que é para ela realizar. A criança precisa que o pai esteja junto para fazer a tarefa, né? Aquele pedido para entrar na escola. Então, né? É nesse momento que é importante entrar com o acompanhamento psicológico, Roberta? Sim, no primeiro momento os pais vão até o consultório, né? Onde é feita uma avaliação. Muitas vezes a duração desta avaliação só com os pais chega a ser mais do que uma vez, né? Para que a gente identifique as causas dessa ansiedade,
para que aí seja trabalhado com a criança de forma lúdica, porque com a criança é através do brincar. E a criança, ela é espontânea. No primeiro momento na sala, ela já vai expor os medos dela, a ansiedade. E com isso a gente trabalha para que ela consiga, né, compreender o que está acontecendo com ela, e aí ela consiga haver o crescimento. Ela se fortalece, né, Roberta? Então é uma ferramenta para um fortalecimento ali, para ela poder lidar com as situações do dia a dia, que muitas vezes ela está amedrontada, né, está sofrendo, né, e sem recurso. Então é importante a mãe perceber os sinais e fazer um acompanhamento psicológico para a criança, né? Outra pergunta, qual a sua dica, Roberta, para que as crianças não sofram de ansiedade? A dica seria, em primeiro lugar, avaliar as atividades dessa criança. Se essa criança não está sobrecarregada, né? E se esses pais não estão também criando uma grande expectativa nessa atividade que ela está realizando, né? Outra situação é os pais que são super protetores ou controladores, né? Olá, meu caso. Tomar cuidado com essa super proteção ou esse controle. Muitas vezes os pais que controlam, eles geram mais medos. Olha, medos que não são reais. É prejudicial, né? É prejudicial. Tomar muito cuidado com a TV, né? Hoje a TV, ela mostra muita violência, então isso gera medo nessa criança. Né? E hoje a TV também, ela ficou como uma babá, muitas vezes, né, Roberta? Então a mãe tem que fazer os afazeres e a criança acaba ficando ali a mercê horas e horas, né? E também o cuidado dos pais que são ansiosos, né? Muitas vezes esses pais até tratarem essa ansiedade, para que isso não seja passado para a criança. Olha, então é um problema que passa de pai para os filhos. Por estar convivendo, pela convivência, né? Hoje em dia a gente vive muito aqui, a situação de pensar no futuro. Então hoje a gente vê as pessoas planejando futuros e não vivendo o presente. E isso é passado para a criança também. É verdade. É viver o momento, um dia de cada vez. Muitas vezes a criança ainda ali bebezinho já está pensando na faculdade, então aquela preocupação inadequada para aquele momento. E o brincar, que a criança tem espaço para brincar. E estão parando de brincar muito cedo. Sim. Né? Isso que vem acontecendo. Exatamente. Né? Inclusive o uso de computador, tablet, isso precisa ser controlado. A criança, o brincar, quando eu digo, é o brincar com o brinquedo. Né? A amarelinha, jogar bola, isso aí hoje a gente não vê mais. E atividade física. O esporte, ajuda, né? No controle da ansiedade também. Né? Fora a questão de saúde. Toda, e Roberta, às vezes, né, a mãe ali preocupada já entra com um medicamento. Eu acho que não é a primeira coisa a se pensar, né? Não. O primeiro momento é realmente procurar um profissional, né? Para estar se orientando. Muitas vezes os pais precisam mudar algumas coisas em casa, então o psicólogo estará orientando, né? E do trabalho com a criança também. Então muitas vezes até evita o medicamento, tendo esse acompanhamento, né? Muitas vezes o medicamento é o lúdico, é o brincar. É o brincar. Esse é o remédio para a criança. É o remédio da criança. Então vamos agora às considerações finais, doutora Roberta. Bom, é importante que saiba que no adulto que é ansioso, já houve indícios de ansiedade na infância. O adulto, ele não se torna ansioso. Isso já existe sinais na infância. Na maioria das vezes começou de criança. Sim, sim. Por exemplo, uma criança da qual os pais acham bonito que ela seja perfeccionista. Né? Então ela erra uma palavra, a caneta, ela tem que arrancar a folha do caderno e refazer. Isso não e ela sofre com aquilo, né? Ela sofre, porque ela quer ser uma perfeição de qual nós seres humanos não somos. Olha, então, apaga várias vezes o caderno, tenta fazer de novo. E nunca tá bom, nunca o que ela faz está bom. Isso é um sinal de uma criança ansiosa também. Né? Olha, então é muito importante os pais
perceberem essas questões. Doutora Roberta, eu agradeço demais todas as dicas aí muito importantes, né? E nós vamos agora para um comercial e voltamos já com as dicas da nutricionista doutora Nayara Alves. O mundo moderno trouxe novas tecnologias e conforto e, junto com suas inovações, surgiram ansiedade, angústia e depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. A psicóloga, a doutora Roberta Pedrino, através de diversas abordagens, consegue obter o melhor que existe em cada um de nós. Agende uma consulta pelo telefone 31 16 2333. Confiança é essencial quando o assunto é a sua saúde. Há 20 anos, a farmácia Amazon manipula medicamentos com profissionais capacitados, seguindo um alto padrão de qualidade. Com uma linha completa de produtos de qualidade, um atendimento diferenciado, a farmácia Amazon se tornou uma referência na região. Em 2 endereços, Rua José Bonifácio, 1071 e Rua Larga, esquina com Travessa 9, 3374-2451. Uma boa alimentação é essencial para se ter uma vida saudável. Nutrição é na Denutri. Tenha uma melhor qualidade de vida através de uma boa alimentação. Esperamos você para uma avaliação nutricional. A Denutri atende na clínica Life Clean, Rua Conselheiro João Alfredo, 175, telefone 3374-3026. O Estação Saúde volta agora com o tema ansiedade. E quem está aqui conosco é a nutricionista Nayara Alves. Tudo bem, Nayara? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Nayara, uma pessoa ansiosa, ela vai descontar na alimentação para tentar combater a ansiedade? Olha, muitas vezes a pessoa ansiosa, ela não se dá conta. Então ela acaba chegando em casa e atacando tudo que ela vê pela frente. Então ela vai na geladeira, pega o que tem de comida na geladeira, no armário, e com isso ela acaba cometendo os excessos e às vezes consumindo os alimentos que podem estimular essa ansiedade. E dando até outro problema? Sim, pode acarretar outros problemas, porque os alimentos em excesso podem causar um desequilíbrio. Então, um mineral em excesso, uma vitamina em excesso, um alimento rico em gordura, um alimento rico em açúcar, com o tempo esse excesso pode trazer outros malefícios à saúde dela. E tem algum alimento que auxilia no combate à ansiedade? Temos alimentos que eles contribuem, então eles ajudam na serotonina, que é que a gente fala que é o que dá a sensação de bem-estar, que deixa a pessoa mais calma. Então temos os alimentos ricos em ômega 3, que é a linhaça, o azeite. Temos os alimentos ricos em cálcio, que também podem colaborar, então leite, queijo. Claro que assim, se puder dar preferência ao desnatado, dependendo a pessoa também. Se for uma criança, você não vai recomendar o desnatado, porque ela precisa de alguns nutrientes. Temos também algumas frutas, o abacate, a banana, alguns alimentos ricos em triptofano, que também dá essa sensação de bem-estar. Temos também, em relação ao brócolis, as castanhas, que também vão auxiliar a pessoa na ansiedade, contribuindo para que assim acalme ela. E hoje o interessante também é que tem muitas crianças ansiosas, né, Nayara? Sim, a rotina das crianças, elas são ligadas no 220. Então elas querem fazer tudo. E assim, às vezes elas chegam e não se dão conta. Então elas chegam em casa da escola, vai atacar um biscoito recheado, ataca um doce, um chocolate. E muitas vezes elas vão consumindo sem perceber.
E até alimentos que prejudicam, no caso, se ela for uma criança ansiosa. Sim, alguns alimentos eles vão aumentar, ou às vezes o batimento cardíaco, a pressão. Então isso não vai trazer, isso vai aumentar, vai acelerar a criança. Então ela vai ficar muito acelerada e com isso vai acabar consumindo mais e mais alimentos. Então, uma dica importante para vocês aí de casa. Vamos observar quais são, Nayara, os alimentos prejudiciais no caso da ansiedade. Olha, temos o café, os refrigerantes, refrigerante de cola. Então, temos o chocolate, os doces, o açúcar, os carboidratos, principalmente os de farinha branca. Então, pão branco, biscoito recheado, arroz branco, esses alimentos eles contribuem para que a criança ou a pessoa fique mais ansiosa. Olha, então aí uma dica, né, no que a mãe deve evitar de comprar no supermercado e procurar substituir por quais alimentos, Nayara? O ideal é assim, ter uma geladeira repleta de frutas, deixar sempre a fruta visível. Porque a criança vai lá e não vai ter outro alimento para comer, então ela vai acabar consumindo a fruta. Por mais que ela não goste de fruta, nesse caso ela vai acabar optando por alguma fruta, então ter sempre uma variedade, né? Então é importante banana, laranja, todas as frutas. Todas, ou a mãe também pode deixar preparada uma salada de fruta. Que é legal também. Substituir o refrigerante pelos sucos. Suco de preferência natural. Sempre. Não, nada de garrafinha, caixinha. Não. Às vezes, assim, aquela polpa congelada, mas de preferência mesmo a fruta. E outro ponto também que a gente estava aqui conversando, né? É a questão do almoço em família, o jantar em família. Isso é muito importante. Hoje em dia a família brasileira perdeu esse costume de às vezes sentar à mesa, conversar como foi o dia. Geralmente chega, vai cada um para um lado, um vai comer na mesa, outro no sofá, o outro em frente ao computador. E com isso acabou se distanciando. E muitas vezes as pessoas se alimentam em frente ao computador, à TV, então nem percebe o que está consumindo e a quantidade. Ela simplesmente vai engolindo, nem mastiga. E exagera na quantia, né? E diz uma coisa, Nayara, uma pessoa que vai até o seu consultório, é uma dieta igual para todos os casos de ansiedade ou é diferente para cada pessoa? Para uma criança, para um adulto? Não, tem diferença. Então vai ter diferença em, às vezes, quantidade de vitaminas, de calorias, de minerais. Tem que ser adequado para aquela pessoa. Às vezes a pessoa tem alguma doença. Então tudo tem que ser visto para que seja montada a alimentação dela de acordo com a necessidade dela. Às vezes, se ela não tiver nenhuma doença e for só questão, às vezes, da ansiedade, que ela precisa emagrecer, é feito um trabalho. Então são colocados alguns alimentos, é mudada a qualidade da dieta dela e as quantidades são alteradas. Já se a pessoa possui alguma doença, essa dieta vai ser modificada para aquela doença, mas nenhuma dieta é igual para ninguém. Todas são diferentes. Não adianta pegar a dieta do vizinho e fazer. Não funciona para você. E você disse até, interessante, que não é a mesma dieta para um ano, né? A pessoa vai fazer. Você vai mudando de acordo com o seu paciente, é isso? Isso, o ideal é ir modificando, porque o corpo ele se adapta. Então o nosso metabolismo ele vai se adaptando também. Então o ideal é você sempre estar modificando essa dieta, fazendo umas alterações, até para não ficar chato também. Às vezes a pessoa acostuma, enjoa. Então o ideal é sempre fazer esse acompanhamento, não pegar a dieta e sair, achar que vai conseguir todos os objetivos sem ter um acompanhamento. Às vezes ela volta dali um tempo pior do que quando iniciou, porque ela não seguiu. Então às vezes ela fazia atividade física, ela parou, aí ela continua consumindo o que estava programado para aquele específico momento que ela estava fazendo atividade física. Então com isso vai alterando, e então tem que sim, às vezes o organismo ele estaciona, então vai parar de perder peso.
Então tem que alterar a dieta, tem que mudar a alimentação novamente. E é muito interessante a gente falar aqui também que a alimentação não é só no caso da ansiedade. Ela causa muitos problemas, a má alimentação, né? Então, assim, eu acho que o ideal seria a criança já passar por uma consulta desde pequena para ir se habituando a se alimentar corretamente, é isso? Sim, até muitas vezes o ideal é iniciar até na gravidez. Já modificar a alimentação da mãe durante a gravidez, melhorar a qualidade. E depois, depois do nascimento da criança, então procurar para ser orientada a partir do momento que pode introduzir os alimentos para a criança, como deve ser introduzido, a maneira que ele deve ser feito, preparado. E ensinando a criança, educando ela às vezes, ou se não, já levar ela numa idade que ela compreende, para poder fazer esse trabalho e ela adquirir uma consciência. E gostar de comer os alimentos bons, né? Que tem o prazer, né? E são melhores. E qual a sua sugestão para aquela pessoa que sofre voltando à ansiedade? Qual é a sua sugestão ou a sua dica final? Olha, a pessoa que ela sofre de ansiedade, então ela tem que se alimentar, é importante, a cada 3 horas, fazer um excelente café da manhã. Pode introduzir alguns alimentos durante o dia, então ela pode preparar um mix de castanha com frutas secas, consumir. Que delícia! Fica uma delícia, claro que na quantidade ideal. Procurar às vezes fazer uma atividade física, então procurar um profissional capacitado e fazer uma atividade física. Quando for ao supermercado, comprar alimentos saudáveis, então ter em casa esses alimentos, ter a geladeira cheia de verduras, legumes, frutas. Então fazer essa mudança, em vez de comprar alimentos industrializados, fazer essa troca, cortar, deixar às vezes para um final de semana, comer alguma coisa diferente, mas durante a semana sempre procurar consumir os alimentos saudáveis. Nayara, muito obrigada, querida, pela entrevista, as dicas, né? E espero que a gente vá se ver mais vezes aqui para passar mais dicas para vocês aí de casa. O Estação Saúde chega ao fim. Até o próximo programa. Você quer comer bem e pagar pouco? Então vá ao Panela. Almoço por quilo com churrasco, jantar à la carte, pizzas, porções, marmitas e marmitex. Pratos orientais aos finais de semana. Panela, Rua Orlando Damiano 2157, telefone 16 3371 4157. Consulte nosso site www.panela.com.br.
A Tic-Tac-Toe Educação Fundamental é a única escola bilíngue de período integral em São Carlos que oferece ensino socioconstrutivista com uma vivência legítima em inglês, oferecida por professores vindos de diferentes partes do mundo. Tic-Tac-Toe, educando, crescendo e aprendendo de uma nova maneira. Rua Rui Barbosa, 1488. Telefone 3413-0231. Confiança é essencial quando o assunto é a sua saúde. Há 20 anos, a Farmácia Amazon manipula medicamentos com profissionais capacitados, seguindo um alto padrão de qualidade. Com uma linha completa de produtos de qualidade, um atendimento diferenciado, a Farmácia Amazon se tornou uma referência na região. Em 2 endereços, Rua José Bonifácio, 1071 e Rua Larga, esquina com Travessa 9, 3374-2451. Pertinho de casa tem um bonde. Eu moro bem próximo do Cristo. Tem uma ciclovia. A igreja de Santo Antônio. A USP. Uma pista de skate. Tem uma praça linda. Uma escola. Um parque. A Igreja Matriz. E perto de todos esses lugares tem uma Farmácia Rosário pronta para atender você, com entrega em domicílio, farmácia 24 horas, cartão amigo fiel e muito mais. Farmácia Rosário, 80 anos ao seu lado. A moda masculina de bom gosto e qualidade está aqui. Jaime Modas, vestindo o homem inteligente. Moda esporte, social, acessórios e muitas novidades. Jaime Modas, São Carlos.